Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou de volta para falar com vocês sobre autoridade. Lembrando que no primeiro vídeo eu falei que a autoridade de Jesus foi dada aos homens aqui na terra para curar, expulsar demônios e libertar os cativos. Depois no segundo vídeo eu mencionei que a autoridade foi dada aos 12 discípulos e depois aos 72 e também para todos aqueles que são discípulos de Jesus. Essa autoridade ela foi dada para curar fisicamente, para expulsar demônios e para libertar os cativos, e em seguida para pregar o reino dos céus. Foi isso que Jesus menciona no segundo vídeo que eu falei. Agora nesse terceiro vídeo eu vou mencionar a incumbência que Jesus dá aos discípulos e a qualquer discípulo de Jesus, não só aos 12 discípulos ou àqueles discípulos que estavam com ele, a incumbência que ele dá para pregarmos o evangelho. E junto com essa incumbência, ele nos dá autoridade para curar fisicamente, para expulsar demônios e para libertar os cativos. Vamos lá. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 28, versículo 18, que diz assim: Nova versão transformadora. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha só que forte. Primeiro ele fala que toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Quer dizer que Jesus tem toda a autoridade para fazer aquilo que ele fez. Depois, ele mandou que os discípulos fossem e fizessem discípulos de todas as nações. Ele mostrou como deveria ser feito e aí ele fala: ensinem esses discípulos, esses novos discípulos, a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Tá? Até aí tudo bem, ele fala que a autoridade foi dada a ele e ele fala para que nós sejamos ensinados, por outros discípulos de Jesus a obedecerem às ordens que Jesus deu. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 24, 47. Fala o seguinte, também na nova versão transformadora: E que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Então, nesse versículo de Lucas 24, 47 ao 49, Jesus fala bem claramente que a mensagem para o arrependimento, que seria o evangelho do reino, ela seria proclamada com a autoridade do nome dele. O que é essa autoridade do nome dele? A autoridade que ele nos dá para que nós abençoemos a vida das pessoas com o poder do Espírito Santo, para que essas pessoas possam ser convencidas não por causa das nossas palavras bonitas, não por causa dos nossos sermões bonitos, mas elas possam ser convencidas com o poder do Espírito Santo, certo? Então, e o que esse poder do Espírito Santo faz? Esse poder do Espírito Santo, ele faz tudo o que Jesus fez, porque Jesus estava pleno do Espírito Santo. Ele curava as pessoas, ele abençoava, ele expulsava demônios. Então, tudo que Jesus fazia, ele disse que fazia por meio do Espírito Santo. Eu vou colocar alguns versículos aqui nos comentários. Não vou entrar muito em detalhes sobre esse assunto, mas depois eu vou fazer um vídeo do poder do Espírito Santo e as coisas que acompanham o poder do Espírito Santo dentro de nós, tá? Mas como Jesus tinha esse Espírito Santo e agora o Espírito Santo também vem conosco quando nós recebemos Jesus, nós temos o mesmo poder que Jesus tinha de fazer tudo aquilo que Jesus disse e fez, tá? Para completar, eu quero que vocês abram em Marcos 16:15. Fala o seguinte, essa é a versão Nova Bíblia Viva. Olha o que fala. Então, disse-lhes: Vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, porém aqueles que se recusarem a crer serão condenados. E aqueles que crerem utilizarão minha autoridade para expulsar demônios e falarão em novas línguas. Poderão pegar em serpentes com toda a segurança. E se beberem alguma coisa venenosa, não lhes fará mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para os céus e assentou-se à direita de Deus. E os discípulos foram a toda parte pregando. E o Senhor estava com eles e confirmava o que eles diziam por meio de milagres que seguiam sua mensagem. Gente, esses versículos de Marcos, eles fecharam o vídeo com a chave de ouro. Se a gente prestar atenção a alguns pequenos detalhes,
a gente consegue perceber claramente que realmente a autoridade de Jesus ela é necessária para fazer esses milagres. E se nós temos Jesus dentro de nós, o Espírito Santo em nós, e nós estamos pregando no nome de Jesus, essa é a autoridade de Jesus. É o nome dele que faz essas coisas. É o nome dele que permite que essas coisas aconteçam. Então isso quer dizer que é a vontade dele sim, que haja cura, que haja libertação, que haja expulsão de demônios. É a vontade dele que as pessoas sejam libertas dessas coisas para que elas possam ouvir o reino de Deus e possam aceitá-lo. Porque são essas coisas que impedem elas de aceitar o reino de Deus. São essas coisas que impedem elas de ver a verdade. São essas coisas que cegam os olhos dela. Então é por isso que é tão importante a gente estudar a palavra de forma perfeita e completa. E compreender que a autoridade da palavra é máxima. Não é o que os outros falam, não é o que o fulano ou ciclano falou, e sim o que a palavra de Deus fala. É isso, é o principal. Então se você quer alguma verdade, você quer ter certeza de alguma coisa, leia a palavra de Deus, põe ela em prática por fé e você vai ver ela fazendo efeito na sua vida. Porque Deus, ele sempre cumpre as promessas dele. Ele não mente, ele faz aquilo perfeito. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Então, se você quer crer numa coisa que é verdadeira, mais verdadeira do que aquilo que você vê, creia na palavra de Deus. E Jesus falou que se nós usarmos a autoridade do nome dele para fazer essas coisas, isso aconteceria, então isso deve acontecer sim. E é assim que o evangelho deve ser pregado, não só com palavras bonitas, mas com a autoridade do nome de Jesus e com o poder do Espírito Santo. E é por meio dessas coisas que nós aceitamos por fé que nós já temos, porque Jesus falou na palavra dele, é por meio dessas coisas que nós vamos ter os resultados que Jesus fala que teríamos. Ele fala que milagres maiores do que os que ele fez, nós faríamos. Porque ele vai para o Pai. E olha que legal, no final, ele se assentou à direita de Deus. Então, essas coisas não estão acontecendo na Terra, não é culpa de Deus e nem de Jesus, é culpa nossa. Nós temos que fazer a decisão de crer no nosso coração e de crer por fé e começar a agir fisicamente por fé, sabendo que se Jesus falou na palavra dele é verdade, e crer que Jesus vai cumprir as promessas deles. Então, se eu impor a mão sobre alguém e fazer uma oração e declarar cura sobre a vida da pessoa e orar pela bênção ou expulsar demônios, essa pessoa vai receber aquilo que eu pedi, porque é de Deus e é o poder de Deus que eu estou transmitindo para a vida da pessoa. Ok? Então, se Jesus se assentou à direita de Deus, agora o trabalho é nosso. E fala no versículo 20, e os discípulos foram por toda parte pregando, e o Senhor estava com eles, e o Senhor estava com eles, e confirmava o que eles diziam por meio de milagres que seguiam sua mensagem. Olha que legal, fala o Senhor estava com eles. Se você for no primeiro vídeo que eu li sobre o paralítico, tem um versículo que fala que Deus estava com Jesus para fazer aquele milagre do paralítico. Depois eu vou colocar o versículo aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem reler esse versículo, mas eles estão atrelados. Então Deus estava com Jesus para curar o paralítico e agora o Senhor estava com os discípulos para fazerem os milagres e pregarem o evangelho. E hoje a mesma coisa deveria acontecer conosco. O Senhor está conosco. Se nós estamos com o Senhor e o Senhor está conosco, João 15 fala que nós vamos dar fruto. E o fruto é esse. O fruto é ver as pessoas curadas, libertas, e prontas para servir e seguir o Senhor, ok? Esse vídeo ficou bem longo, mas é um vídeo muito importante. Espero que vocês tenham gostado. E vou fazer mais um vídeo para contar alguns testemunhos de coisas que aconteceram comigo ao utilizar essa autoridade, ok? Um abraço para vocês, ótima semana e que Jesus abençoe sua vida, te cure e te liberte de toda uma obra do inimigo. Em nome de Jesus, amém.